juros para o mercado de construção civil e imobiliário, ele é um item fundamental, né, no crescimento desse mercado. Então a gente ainda não tem uma certeza, assim, está um pouco nebuloso ainda, porque a gente não sabe como é que o governo vai se comportar nos próximos meses, para a gente saber realmente se essa queda na taxa de juros vai acontecer ou não. Então a gente ainda está num momento Sim. nebuloso, vamos dizer assim, cinza. Então, o Banco Central tem um comitê de política monetária que se reúne a cada 2 meses, às vezes 3 meses, dependendo da época do ano, para definir a taxa de juros. Isso também acontece lá nos Estados Unidos, Europa e assim vai. E aí eles divulgam a taxa e divulgam um comunicado do porquê definiram aquela taxa. O comunicado, se você olhar os últimos, não só desse ano, não só 2023, mas 22, o fiscal é sempre uma preocupação, tá? Fiscal lê esse governo, né? O governo, Os os gastos do gastos governo, públicos. né? Então ele sempre vai estar de olho nisso, como vai estar de olho também no comportamento das commodities, no comportamento internacional, no comportamento da inflação doméstica, do desemprego, e aí vai definindo a taxa de juros a partir daí. Hoje, a maior preocupação na economia brasileira é com relação à política fiscal, né, de que se vai realmente ter déficit zero esse ano ou se o déficit vai ser tão alto quanto o do ano passado. Acredito que não, tá? Mas é preciso ter muito controle, Aham. né, e o papel do ministro da Fazenda é muito importante nesse sentido. Então isso impacta. Aí vamos falar de desemprego. Você tem hoje uma taxa de desemprego bastante baixa, né, a oficial medida pelo IBGE. Inclusive essa semana vai ter aí mais dados da taxa de desemprego. E aí tem alguns fatores importantes. Tem a atividade econômica, claro, mas tem também a questão de que você hoje tem uma economia informal muito forte, né? Comparar a taxa de desemprego de hoje com a de, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás, quando você não tinha a terceirização muito forte que tem hoje, quando você não tinha Uber, quando não tinha iFood, quando não tinha outros do tipo, eu acho que é até meio injusto, porque hoje muitas pessoas se dizem que estão trabalhando no setor informal. A taxa de desemprego ela é medida a partir da pessoa que procura emprego. Se eu não estou procurando emprego, eu não entro como desempregado. Se eu não estou procurando emprego, aí eu tenho minhas razões, né? Eu posso estar realmente como motorista de Uber. Nada contra, tá? Isso é uma Isso é uma questão dinâmica, conceitual, né? é uma dinâmica da economia atual, e que vem inclusive preencher algumas lacunas que existiam antes. Antes, por exemplo, você pegar um táxi era um inferno, né? Hoje você pega um Uber e o táxi teve que melhorar o serviço, inclusive, para poder continuar competitivo. Os serviços de entrega de restaurantes aumentou a oportunidade de você consumir, né? Inclusive é um problema sério lá em casa, porque tá ali, rapidinho você pede Sim. alguma coisa, né? Para fazer uma dieta, Ave Maria, mais complicado ainda. Mas isso movimenta a economia, mas de maneira informal. Então a taxa de desemprego termina caindo, né? E aí o Banco Central está de olho também nisso. Isso. Porque se a taxa de desemprego está baixa demais, isso pode pressionar os salários na economia, que pode gerar inflação. Inflação. E é uma preocupação hoje lá nos Estados Unidos. O mercado está muito aquecido, a taxa de desemprego baixíssima e a economia crescendo muito com taxa de juros altas. Por isso que eles não estão baixando, Baixando, não né? conseguem baixar. Não consegue baixar. Trazendo para Pernambuco, SUAP, o governo estadual tem um programa de ajuste, né, que melhora o ambiente de negócios, melhorar a questão da máquina administrativa, a refinaria retomando aí as suas atividades, pelo menos a promessa de que vai retomar esse ano, polo automotivo com a Fiat aí forte. Como é que Pernambuco está nesse processo? Então, falando de dados, né, aqui o PIB de Pernambuco é divulgado pelo CONDEP-FIDEM, né, faz parte do governo do estado. Os dados mais recentes que eu tenho são do segundo trimestre do ano passado, não tem do terceiro trimestre, do Brasil já tem.
tá para sair aí os dados do Brasil, aí deve sair também o de Pernambuco, segundo eu estava conversando com representantes do governo. E os dados que tem mostram que Pernambuco, até o meio do ano passado, cresceu menos que o Brasil. Isso é preocupante. Quando a gente olha a trajetória mais antiga também, da pandemia, por exemplo, para cá, a gente vem crescendo menos que o Brasil e a gente precisa realmente ter uma economia pujante, né? Os dados mostram que o Brasil, Pernambuco é líder em taxa de desemprego no país. Isso saiu recente, essa informação. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego foi a menor dos últimos 5 anos. Então, alguma melhora está acontecendo também. Somos grandes beneficiários do Bolsa Família, o que indica que somos muito pobres, infelizmente, né? E você precisa realmente ter políticas que destravem a economia, que atraiam o investimento. Eu sou economista-chefe do LIDE aqui em Pernambuco e até pouco tempo atrás eu também fui presidente por 2 anos do Comitê de Competitividade do LIDE. Eu fundei esse comitê, teve um primeiro presidente, depois eu fui o segundo, e eu criei um fórum de competitividade, né, dos secretários de desenvolvimento econômico municipais. A gente tem hoje 20 municípios envolvidos nisso, e a ideia é destravar a economia. Existe uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica que procura facilitar os negócios. É uma lei federal, mas que estados e municípios precisam adotar ela na sua legislação para facilitar os negócios. Tem vários itens, mas um que a gente termina usando como bandeira é a dispensa do alvará de funcionamento para atividades que não representam risco. E você pode ter aí mais de 1.000 atividades que são dispensadas do alvará. Então, nesse trabalho, a gente começou a desenvolver isso, a gente trouxe representantes de outros estados que adotaram e que trabalham para que isso possa avançar. E assim, são iniciativas desse tipo que a gente precisa ver acontecendo aqui na economia pernambucana, né, para que estado e municípios sejam menos burocráticos, que eles sejam mais fáceis para se atrair os negócios. E aí você possa ter uma taxa de crescimento mais alta, você possa ter uma taxa de desemprego mais baixa. O que é interessante também, o governo atual de Raquel, ela meio que rompeu um paradigma que vinha acontecendo, né? Primeiro, você tinha aí um governo que estava há muito tempo no poder, isso gera uma acomodação, então esse rompimento é muito importante, porque aí é um novo gás, né? Até quem saiu, se for voltar, vai ter que mostrar, né, por que vai voltar. Quem entrou tem que mostrar serviço. A alternância de poder sempre sempre é positivo, salutar. né? E um fato importante também é que, lá atrás, quando Eduardo Campos resolveu se candidatar à presidência, até aquele momento havia um alinhamento muito forte com o então presidente Lula. E aí, quando isso aconteceu, houve um rompimento, Pernambuco se tornou oposição ao governo Dilma, né? E isso continuou depois com o impeachment, né? Continuou com oposição ao governo Temer. No governo Bolsonaro também foi oposição. E a gente vê agora uma nova realidade, né? A Raquel não se posicionou publicamente, pelo menos, e quem ganhasse, talvez ela estaria bem. A gente vê, de certa forma, que há uma certa facilidade nas negociações com o governo federal para a atração, né, de investimentos públicos para aqui, para Pernambuco. Então, você vê o anúncio aí até mesmo da política do governo federal, né, de um novo PAC, né, de uma política de nova industrialização, como eles chamam, e isso pode ser muito bom para Pernambuco, como alguns anúncios que já foram feitos. Talvez o mais no curto prazo aí que seja mais rápido é da finalização do primeiro trem da refinaria e da construção do segundo trem. Já trouxe uma dinâmica importante na economia pernambucana e pode trazer novamente. Mas aí tem Arco Metropolitano, o governo federal também anunciou que tem recursos. A Transnordestina, apesar de que o governo
de que o principal investidor disse que só vai até pé 100, o governo federal disse que vai bancar esse trecho para swap. Esse alinhamento eu acho que foi muito importante para ajudar, né, nessa captação de recursos federais para a economia pernambucana. Eu vejo isso com bons olhos, né, mas é algo que às vezes precisa ser mais rápido, né?